nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, ele produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Eu sei que conscientemente e livremente nós nunca iremos fazer isso. Melhor dizendo, nós não iremos procurar. Mas no fundo, todo cristão tem vocação para o martírio. Ninguém vai procurar. Vamos fazer como Santo Inácio de Antioquia, que queria sofrer o martírio para glorificar a Deus. É evidente que nós não vamos fazer assim. Mas nós, por sermos discípulos de Jesus e por seguirmos os passos dele, também nós somos chamados ao martírio. Talvez não como São Lourenço, como o Papa Sisto I, como os outros mártires desta época. Mas nós somos convidados a dar o nosso testemunho. E martiria é justamente testemunho. Testemunho com a vida, ou testemunho com a palavra. Então, porque somos cristãos, nós somos convidados. Temos vocação para o martírio. Porque todo aquele que se torna discípulo de Jesus, e porque é discípulo de Jesus, será naturalmente rejeitado pelo mundo, porque vai caminhar num caminho diferente daquilo que o mundo propõe. E o fato de caminhar no caminho diferente do que o caminho que o mundo propõe, já é motivo suficiente para sofrer algum tipo de perseguição ou algum tipo de humilhação por conta de Jesus. E aí o texto do evangelho que nós acabamos de ouvir diz que se o grão de trigo que cai na terra não morre, continua só um grão de trigo. Mas se o grão de trigo morre, produz muito fruto. Para se produzir muitos frutos, o grão de trigo precisa morrer. E é isso que eu digo quando é isso que eu quero dizer quando eu digo que todos nós temos vocação para o martírio. Dar a vida por causa de Jesus. Dar a vida com Jesus para produzir frutos. Como fez o próprio Jesus. Como fez o diácono Estevão, lá no início do cristianismo. Como fez Pedro, como fez Paulo, como fez tantos outros. E como fez Lourenço. Como fez Lourenço. Lourenço é um diácono muito estimado pelo Papa Sisto I. E o imperador, num momento de muita perseguição, de uma perseguição ferrenha, mais acirrada do que a perseguição que sofreram os cristãos da primeira época, né, que entre
entre eles os apóstolos. O Papa Sisto já é o segundo, então já está num segundo momento. E a perseguição ainda continua muito acirrada. Nesse período, muita gente foi jogada para os leões, para as feras. Algumas pessoas foram queimadas, né? E o imperador estava preocupado com o crescimento daqueles que acreditavam. O número daqueles que acreditavam em Jesus estava crescendo demais. Ele começou a perseguir. E perseguindo os cristãos, ele primeiro manda matar o Papa, porque o Papa não quis deixar de seguir Jesus, né? Ele manda matar o Papa. E aí, Lourenço era diácono, escolhido pelo Papa, ordenado pelo Papa, e responsável para ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos, os abandonados, os desprezados. E o imperador fez uma proposta para Lourenço. Disse que dava 3 dias para ele levar até o imperador toda a riqueza da igreja. Porque assim, como ele recebia o dinheiro das pessoas e usava o dinheiro para ajudar os pobres, para ajudar as viúvas, para ajudar os órfãos, para ajudar os abandonados, o imperador achou que ele era também o responsável pelo dinheiro da igreja, pela riqueza da igreja. E disse a Lourenço: se você me trouxer toda a riqueza da igreja e me der, eu salvo a sua vida. E o diácono Lourenço pediu 3 dias. Em 3 dias ele foi nas praças de Roma e pegou os abandonados, os andarilhos, os coxos, os aleijados, os pobres, e levou para o imperador. E chegou diante do imperador e fez assim: aí está a riqueza da igreja. E apontou os pobres, apontou as pessoas que ele tinha levado. E o imperador ficou feliz da vida, né? Ele pensou que fosse receber alguma coisa material, né? E a grande riqueza da igreja estava ali, diante dos olhos dele. Ele ficou muito enfurecido e mandou que preparasse uma grelha para assar São Lourenço. Colocaram carvão, amarraram ele lá na grelha, deitado, né, numa grelha de ferro, amarraram ele e ele se deu o direito de tirar sarro dos algozes, daqueles que estavam fazendo essa atrocidade com ele. Que ele olhou para um dos soldados e disse assim: dá para você virar do outro lado, porque deste lado já está todo tostado. Aí o soldado virou ele do outro lado, ele morreu tostado na grelha. Esse testemunho do diácono Lourenço levou até as últimas consequências o que ele aprendeu com os apóstolos ou com os discípulos que foram discípulos dos apóstolos, e por consequência aquilo que eles aprenderam com Jesus. Ele teve coragem de derramar o seu sangue como Jesus na cruz, para testemunhar o reino de Deus. E eu sempre digo, na festa de São Lourenço, eu sempre falo assim: será que nós, se fôssemos perseguidos a ponto de colocar a nossa vida em risco, será que a gente continuaria sendo cristãos? Nos dias em que nós vivemos? Se alguém nos perseguisse a ponto de ter que derramar o nosso sangue por causa de Jesus, eu fico pensando, será que nós permaneceríamos fiéis a Jesus? Ou será que para salvar a nossa pele a gente diria que a gente não é cristão?
ou faria como Pedro, né? Não conheço esse homem, não sei quem ele é. Hoje, nós somos chamados a dar testemunho de Jesus de outras formas. Talvez a gente não seja perseguido a ponto de colocar, como eu disse, a nossa vida em risco. Mas nós somos perseguidos disfarçadamente. A perseguição se apresenta com outros nomes. E o martírio, como dizia o Papa Emérito Bento XVI, o martírio do nosso tempo será um martírio branco, não um martírio de derramamento de sangue, mas uma perseguição disfarçada, uma perseguição velada, né? Uma perseguição aveludada, né? Com a roupagem de veludo, mas minando a nossa fé, minando aquilo que é essencial para da nossa religião, os ensinamentos apostólicos, os ensinamentos da igreja, os ensinamentos dos bispos, os ensinamentos dos apóstolos, meio como que disfarçando, né? Dizendo assim, não é tudo isso, não é desse jeito, não é bem assim, não foi bem isso que eles ensinaram, não é bem isso que está escrito, né? É um erro de interpretação, não sei o quê. E aí vai se colocando uma roupagem nova, né? E vai apresentando uma religiosidade vazia, uma religiosidade fraca, uma religiosidade disfarçada, né? E a gente vai se distanciando, se afastando, né, daquilo que é os ensinamentos de Jesus. Isso é uma perseguição, e uma perseguição terrível, porque esse tipo de perseguição a gente não tem como a gente bater de frente, né? Porque vai se apresentando de forma muito sutil. E quando menos a gente espera, a gente está deixando de lado certos costumes, certas práticas, certos atos de piedades, né, que os nossos antepassados viveram muito profundamente, e hoje as nossas gerações já começam a não dar tanta importância. Isso é, né, uma forma, né, de perseguição terrível, porque, como eu disse, é uma perseguição disfarçada, é uma perseguição com características diferentes, porque ninguém vai, pelo menos acho que não, embora corremos também esse risco, nos enfrentar diretamente, não vão nos enfrentar diretamente, porque sabem que se enfrentar diretamente não é muito saudável, né? Então vai comendo pelas beiradas. Tentativas de aprovar o aborto, tentativas de considerar outras coisas que são, né, fundamentais, de fazer com que nas escolas se ensine ideologia de gêneros, dando outros nomes disfarçados para a relação familiar, para aquilo que é a instituição familiar. E assim vai, né? Os exemplos são abundantes a esse respeito. E a gente precisa, né, fixar os nossos olhos em Jesus e, de novo, termos coragem de entregarmos a nossa vida nas mãos de Jesus para dar o nosso testemunho nas realidades onde nós vivemos, celebrando, né, o dia de São Lourenço. Rezemos por todos nós para que nosso testemunho seja coerente com o Evangelho de Jesus e com a fé que nós abraçamos. Rezemos também pelos nossos diáconos, para que também desempenhem com alegria e com prontidão a missão que Deus confiou a eles e assim possam continuar manifestando a presença de Jesus. Sejamos, pois, perseverantes nos caminhos do Senhor. Vamos juntos perseverar para que, como São Lourenço viveu esse testemunho, também nós possamos dar o nosso testemunho de Jesus com
a nossa própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, na festa do diácono São Lourenço,